Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Na noite de hoje, nós seguimos o nosso estudo a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente lê a respeito de a fé transporta montanhas. E a gente vai chegando aqui no último item desse capítulo, que é o item 12. E para compartilhar comigo nessa noite essa leitura, esse estudo, eu vou chamar para cá uma amiga nossa, aqui da nossa casa, sem já, estou chamando para cá e enquanto isso, deixa eu ir dando boa noite, né, para todo mundo que está chegando. Oi, Marlete, oi, Giovana, oi, Lucimar, oi, Rita e oi, Fábio. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Imagina. Gente, então a gente está aqui na fé divina e a fé humana hoje, né? E a gente vai seguir o roteiro que a gente segue todos os domingos. Fazemos a prece inicial, a leitura do trecho selecionado do Evangelho, ou pode ser também uma leitura aleatória, abrindo o Evangelho aleatoriamente. Fazemos alguns comentários e uma prece final. É um roteiro muito simples, e importante é a gente tentar praticar também na nossa casa esse momento de conexão com o Evangelho de Jesus, colocando um dia na semana, um horário fixo, para trazer dentro da nossa casa um pouquinho dessa luz também, essa calma, esse momento de reflexão. Então, Fábio, eu vou te pedir para fazer a prece inicial para a gente hoje, pode ser? Pode ser? Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre os nossos corações neste instante, renovando a nossa fé, nosso bom ânimo e, sobretudo, a nossa disposição de amar. Esse caminho do amor que estamos dando os primeiros passos, mas já iluminados pelo amor de Jesus. Agradecemos a todos os corações vinculados aos nossos, encarnados e desencarnados, para fazer mais um encontro cheio de afeto, de luz e esclarecimento. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Fábio. E, de novo, pessoal, esse evangelho aqui é de todos nós, da Associação Espírita Fé e Caridade. Então, fiquem, por favor, muito à vontade para fazer os comentários de vocês aqui também a respeito desse tema, fazer as perguntas, viu? E, mais uma vez, boa noite para o pessoal que está chegando. A Fernanda, de Minas Gerais, chegou por aqui. Boa noite, Fernanda. O seu França também, a Aninha, a Vanessa, a Lê. Quanto tempo, Lê, que saudade de você. A Suzana. Coisa boa a gente ver vocês por aqui. Então, vamos lá. A gente está, como eu falei, no item 12, lá do capítulo 19. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de alguma grande empresa, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher a vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária,
E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Essa mensagem veio através de um espírito protetor em Paris, 1863. Fábio, o que você entende a respeito, então, de fé divina e fé humana? Primeiro, eu só queria dar uma dica para quem gosta de complementar o estudo, né? Estamos sempre sendo convidados a continuar o nosso estudo individual. Sempre no final das mensagens, quando diz tem a data, 1800, você procure lá na Revista Espírita essa data que vai ter o complemento, a continuação desse estudo feito aqui no Evangelho. E também, lá no final, no capítulo 28, que são das orações, por exemplo, o de hoje está bem lá no finalzinho, quando fala a oração para os doentes e obsediados. Ele vai fazer um comentário aqui sobre o magnetismo. Então, para gente, quem estiver interessado, para complementar o seu estudo. Então, vocês me pegaram 2 vezes para falar de fé. Eu acho que é um convite da vida para mim estudar mais e ficar mais esperta sobre o tema, né? Assim, sabe, Emília, essa semana, porque tudo que a gente estuda aqui, eu lembro muito do seu Ivan Azevedo, que coordena o estudo do Evangelho às terças à tarde lá na associação. E que os espíritos nos falam. Tudo que a gente aprende tem que ser para o nosso cotidiano, para os nossos desafios. E as virtudes, elas só vão germinar em nós se a gente tiver os desafios. Então, a nossa fé, diariamente, ela é desafiada. A sua não é, Emília? É a fé em nós mesmos, que é a fé humana, e a fé divina. A gente ama, Deus ama, mas nem sempre a gente entende os caminhos dele. E às vezes a fé balança. A minha balança, não de chegar a se revoltar ou a negar Deus, mas de fazer assim, Deus, não tô te entendendo. Tem que, sabe? Será que tem que ser assim mesmo? Denota ainda uma deficiência, né? A minha fé ainda manca, né? Porque ainda emerge esse pensamento. Ou às vezes eu tenho que me esforçar um pouco para ver se eu consigo entender. Essa semana, vendo sobre o terremoto lá na Turquia e na Síria, o primeiro impacto, né, é de que, poxa, tudo bem, terremoto é algo natural, mas tinha que ser no inverno, pelo menos foi o meu pensamento, tinha que ser no inverno, né? Justamente no inverno, será que Deus não podia ter, né, dado um tempo para ser. Juro que eu pensei essas coisas, né? E isso denota uma fragilidade da fé. Aí o que que a gente vai buscar? A gente que procura estudar a doutrina, o conhecimento da doutrina espírita para regar a nossa fé. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, da lei de destruição, as pandemias, as tragédias naturais, vai ter a explicação. No Evangelho, as causas passadas, atuais, porque às vezes as tragédias elas têm um componente atual de um equívoco de comportamento humano, social ainda, mas temos os resgates coletivos que são de existências passadas. Quando eu fiz essa volta, eu senti que a minha fé, então, se restabeleceu, né? E surgiu uma tranquilidade. Não que a gente vai ficar feliz com uma situação dessa, mas intimamente há uma estratégia, há a lei do progresso agindo, né? Porque a fé está lá no capítulo, né? A fé sem obras é morta. Nesse contexto também, da gente estar todo dia sendo desafiado e a gente procurar fazer com que ela produza dentro de nós mesmos. A gente sempre olha a fé, trabalhar a fé em relação ao outro, né? Mas a fé sem obras dentro de nós. Então, quando a gente vê uma notícia, acontece alguma coisa que vai balançar, nós temos que trabalhar, buscar as informações para fortalecê-la. E daí, na sequência da reportagem, Milha, foi no Jornal do Almoço.
teve essa questão da fé divina que nós temos que ter, que tudo tem um porquê, Deus é justo, é bondoso, né? E na sequência e eu já estava estudando o tema, né? Então, mais fácil fazer o link. A fé humana, no sentido assim de ver as equipes do mundo inteiro ir lá para fazer o socorro. E a gente acha bonitinho, mas é um risco muito grande para essas pessoas que vão lá nos escombros realizarem o resgate. E a gente do mundo inteiro, e felizes quando resgatavam as pessoas, os animais, né? Batendo um palmo. Então, essa fé na humanidade que a gente tem balançado muito. Eu não sei vocês, mas às vezes que a gente só vê tanta coisa negativa, tantos indivíduos ainda agindo de forma negativa, né? Para o coletivo, e dentro de uma tragédia a gente vê o bem brotando, né? E na continuação ainda, o repórter falando que no meio dos barulhos das máquinas trabalhando e do choro, do lamento das famílias, que ficam ali porque não tem para onde ir, ficam esperando os familiares, o som do pessoal orando, o Alcorão, orando. E daí um velhinho que ficou 3 dias, ele ficou rezando o Alcorão os 3 dias porque ele acreditava em Deus e acreditava nas equipes de resgate. Daí a gente entra nesse poder do magnetismo que nós temos de operar os milagres, né? Então, essas pessoas que ficam orando, né, com essa fé robusta, a doutrina ciência espírita vem explicar, dando até é, 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 força física para aqueles que estão ali fazendo resgate, as intuições, né? Essa corrente de energia, de pensamentos, junto com a equipe espiritual, favorecendo as equipes de resgate, favorecendo aquele que está lá nos escombros não desanimar. Nós, orando daqui no Brasil, porque para o pensamento não tem barreiras, as nossas orações, as nossas vibrações, fazendo que o físico daquelas pessoas resistam. Nós doamos ectoplasma, doamos. Então veja como é amplo esse magnetismo, essa fé que ele fala aqui, que nós estamos vivendo, por exemplo, essa semana nesse contexto, mas que nós poderíamos aproveitar muito mais, né? Nas tragédias, nas questões coletivas e individuais. Depois, agora eu vou passar a fala para ti, né, Emília? E daí, se tivesse um tempinho no final, eu gostaria de falar um pouquinho das atividades da Casa Espírita movimentando esse magnetismo como indivíduo e como coletivo. Ai, que fantástico, Fábio. Já estou querendo te ouvir a respeito disso. Obrigada pelos seus comentários. Interessante que você foi numa reflexão assim para fora, né? Para a humanidade, para a fé na humanidade, né? Que não deixa de ter essa conexão com esse estudo. Tô pensativa aqui em relação ao que você trouxe. De fato, a gente muitas vezes questiona muito, né? Eu já fui por um caminho mais assim íntimo de relacionamento com Deus. A gente perguntou aqui no Instagram para as pessoas se toda fé é religiosa. E 11% disseram, né, que sim. E 89%, portanto, disseram que não. Então, o que a gente, nessa pergunta, o que ela traz para a gente, né? Toda fé religiosa é justamente isso que a gente viu aqui no Evangelho, né? Que a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa. E porque não se viu nele senão o chefe de uma religião, né? E a gente sabe que isso é muito da nossa compreensão e não do que seria a fé de fato, né? E termina aqui a leitura dizendo que a gente vai, né, ser capaz de realizar o que até hoje se chamam de prodígios, né? Que é, se não, um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a fé é uma faculdade, é uma, né, das nossas virtudes que a gente tem desde a nossa existência, né, a desenvolver. E a gente fala muito a respeito da fé em Deus, né? E falamos aqui há várias semanas, a gente vem falando a respeito de como se dá essa fé, né? Como ela se estabelece, que na doutrina espírita essa fé representa esse nosso dever de raciocinar
Então, quando você teve aqueles questionamentos, né? Você foi lá para o Livro dos Espíritos, você veio para o Evangelho, porque você precisava raciocinar a respeito desses fatos, né? Não com a E, minha inclusive, opinião, né? Não com o meu conteúdo, que o nosso conteúdo é pobre ainda, né, Emília? Então nós temos que procurar o conteúdo da doutrina sim, para encontrar o caminho. sim. Então, um raciocinar com esse conteúdo, né? Um raciocinar com esse embasamento. E a fé raciocinada é por isso, né? Porque a gente se sente mais fortalecido, né? Para chegar nessas conclusões importantes. Então, em relação à fé em Deus, né? Tem uma passagem que eu vi do livro, eu fiquei pensando nessa fé divina, no crer em Deus, né? No estar em Deus como Deus está em nós, né? Até mandei para a Fábio essa semana aquela imagem da Capela Sistina lá de Michelangelo, que é tão famosa, que é aquela cena em que tem a representação de Deus, né, uma representação com a figura humana, com os dedinhos lá tentando encostar e o homem não encosta, né? O homem ainda reticente, né? E muitas vezes a gente é assim, né? Deus está sempre buscando por nós, está sempre ao nosso redor, sempre dentro de nós, e nós é que somos reticentes, né? A gente ainda tem o que desenvolver. E tem lá no livro Triunfo da Vida sobre a Morte, lá no capítulo 32, é um livro do Humberto Roden, em que ele diz que Deus, né, através do seu Cristo cósmico, está sempre presente em cada um de nós. Mas nós nem sempre estamos presentes em Deus, que é isso que eu venho falando. E ele usa uma imagem que eu achei muito interessante, que ele diz assim, para a gente entender, né? Como assim Deus está em nós e a gente não vê? Por que que eu sou tão reticente, então, né? Que eu não vejo Deus? Ele usa uma imagem que é, hoje, por exemplo, quem estava em Florianópolis viu o sol que estava, né? A gente até brinca que é uma lua, quando o sol está assim tão forte, tão próximo, né? Então, muitas vezes esse sol forte, esse sol próximo, ele diz que é o sol como se fosse Deus, né? Vamos pensar na energia divina. Se eu fecho os meus olhos, se eu me tranco no meu quarto, fecho as janelas e ligo o ar-condicionado, eu não estou sentindo esse sol lá fora. Então é uma representação muito interessante, né? Que Deus é esse sol que está sempre presente, está sempre nos banhando com a sua luz e nos envolvendo com a sua luz. Agora a gente precisa estar de olhos abertos e em atividade, né? A gente precisa estar em atividade. E esse estar em atividade tem muita relação com a fé humana, porque a gente precisa ter também essa segurança na gente mesmo, né? E é muito interessante que eu fiquei pensando, tá, mas daí eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que ter fé em mim, o que que vem primeiro, né? Aí tem uma passagem, José Herculano Pires, no livro Chico Xavier Pede Licença, lá no capítulo 9, que ele diz assim, existe, né, ensinou Kardec para a gente, né, exatamente aqui nesse ponto, a fé humana e a fé divina. Para termos fé em Deus, precisamos saber o que é Ele, conhecê-lo e nele confiar. Então, conhecer Deus, né? Mas para chegar a esse ponto de conhecer Deus, os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, que a gente ainda não conhece Deus e que a gente não está nem muito próximo de conhecer Deus, né? Mas para chegar a esse ponto, precisamos desenvolver a fé humana em nós mesmos, descobrir a nossa natureza divina, os poderes ocultos que trazemos em nossa aparente fragilidade. E basta lembrar então que o simples fato de existirmos é uma prova do poder de Deus para nele confiar. Então, eu tô aqui, tô sentindo dificuldade de me conectar com Deus, né? Então é sempre bom a gente lembrar, vamos nos conectar com as criações de Deus, que é isso que a gente tem, né? Das grandes provas de Deus. A espiritualidade nos traz isso no Livro dos Espíritos também. Vamos olhar ao nosso redor, vamos ter contato com a natureza, vamos olhar os outros seres, uns aos outros, como irmãos, como filhos de Deus que somos. E a partir disso a gente consegue desenvolver essa conexão, né? Com o divino. E sobre a fé humana, a Fábio falou da semana dela, que ela teve, né, esse contato com as notícias e tal. E eu tive também, Fábio, essa coisa da gente estar estudando, né, esse tema, aparece pra gente, né? E eu tive contato com uma pessoa que me impactou bastante. Uma pessoa muito destemida, muito sonhadora, muito, né, que tem um discurso bastante forte. E conversando com ela, um momento ela disse assim que ela queria, né, estava desenvolvendo um projeto e que o objetivo dessa pessoa era ter uma estátua sendo erguida para ela. Ah, não, porque um dia vão erguer uma estátua para mim. Essa pessoa falou isso, vocalizou essas palavras.
E eu fiquei assim espantada, né? Coisa que antigamente eu até pensaria, nossa, mas que 3 pontinhos, botaria aí alguns adjetivos não muito agradáveis, né? Mas eu ouvindo essas palavras, lembrando do nosso estudo, pensei assim, tá aí, é assim que começa, né? Nós somos espiritualmente crianças e a gente está nessa fase ganhando essa autonomia, ganhando essa fé em nós mesmos. Então, uma pessoa que tem a fé de movimentar, de executar, de criar, de fazer, é o primeiro passo. Porque logo em breve, toda essa energia que essa pessoa, ao despertar, né, para o mundo, para além do material, né, para o mundo verdadeiro, vai imprimir toda essa força para a obra divina, né, para os irmãos, para a fraternidade. Então, olha só, né, que bacana, né, que bom, né? Então, eu vi assim com bons olhos, né, essa conversa que eu tive. E lembrei muito de Paulo também, né? Quando a gente fala assim de alguém que tem toda essa força e que de repente desperta, imprime toda essa força para a obra de Jesus, né? Não tem como não lembrar do apóstolo Paulo, né? Que a gente tem o relato de Emmanuel para o Estevão, tudo que Paulo fez, né, antes de conhecer Jesus e tudo que ele fez depois. E a gente pode até parar e pensar assim, será que Paulo teria conseguido fazer tanto se ele já não tivesse, digamos assim, exercitado essa fé, né? Ele tinha essa fé nele mesmo, muito forte, né? Muito forte, muito antes de conhecer Jesus. E usou depois toda essa força, todo esse exercício na obra, né, que chegou até a gente, né, no cristianismo que a gente, né, veio a conhecer muito graças a Paulo, né? Então é muito interessante isso que a gente pode muitas vezes pensar, né, que a fé ela vai então nos despertar, né? Ela é essa essência que ela não é só fé religiosa, como a gente perguntou aqui no Instagram, né? Mas ela é sim essa nossa predisposição à ação, a fazer. Fé é ação, né? Então, sempre que a gente pensar que a fé tá um pouco abalada, né? Vamos fazer, né? Vamos tirar um projeto do papel, vamos fazer, vamos ajudar alguém, né? Vamos olhar para o lado e ver, opa, o que eu posso dar de mim? Estou exercendo a minha fé. Quando eu estou dando de mim, eu estou exercendo a minha fé. Emília, a gente vive numa sociedade super falado, né? Imediatista, que faz a gente ter concepção equivocada do que é ser. Às vezes a gente tem fé e acha que não tem, porque fica se escorando nesses conceitos da sociedade, né? Pessoa bem-sucedida é aquela que dá tudo certo. É um equívoco, não tem, ninguém faz tudo certo o tempo todo. O cara de sucesso de negócio ralou um monte. É que agora a gente só vê, né? A gente não aceita o fracasso, enquanto se você olha a biografia de vários homens, foi, né, fracassos. Eu gosto muito de uma expressão do meu marido que dizia assim: o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Isso é bom para nossa fé, né? Porque É o assim. sucesso da reforma íntima, o sucesso no trabalho, o sucesso nas relações, só vai vir com muito trabalho, muita Uhum. busca, né? Muita confiança na gente e Deus. E você falava ali, né, dessa pessoa que focava ter uma estátua, né? Esse é o papel da doutrina das religiões, e no nosso caso, que estamos nas fieiras espíritas, é destruir o materialismo e mostrar a nossa espiritualidade, porque daí a gente vai como Paulo fez, né? Ele já Vai era deslocar, né? vai deslocar. Então, mesmo quando a gente está deslocado ainda das questões espirituais, a gente já pode produzir no bem. Às vezes a gente já está produzindo com Deus e ainda não sabe, né? Mas está produzindo. Sim. A Suzana está dizendo que, pelo que nós falamos, então a forma como encaramos as dificuldades é uma prova da nossa fé. Mais do que a forma como encaramos, só o fato de encararmos, né? Só o fato da gente não se revoltar, da gente não fugir das obrigações, mas da gente encarar de fato, viver a vida, né? Saber que as dificuldades estão para todo mundo, né? A gente está no planeta de provas e expiações e ter essa, né? O seu França diz que a fé é a confiança que podemos realizar nossos sonhos, vencer os obstáculos existenciais e espirituais, tendo a certeza que Deus nos dotou de capacidades para tal. Ele nunca nos desampara.
Eu acho que a resposta da Suzana também já está aqui, né? Na frase que o seu Finança nos coloca. Então, à medida que a gente vai vivendo e superando, uma dificuldade atrás da outra, é isso aí, e faz parte. Né? A segunda dificuldade, a gente tem a experiência da primeira para nos amparar. Né? Uma coisa importante, né, Emília, que é algum ensinamento da doutrina espírita que é importante para a gente nesse processo. Uhum. Mas eu faço luto, faço tudo direitinho e o negócio não vai. Aí nós temos também, para alimentar a nossa fé, buscar a reencarnação como algo diário em nossas vidas, que muitas vezes nós não conseguimos prosseguir naquele caminho para o nosso próprio benefício. Não é falta de capacidade nossa e nem de amor de Deus para conosco. Pelo contrário. Bezerra de Menezes, aquela Maíse, aquela palestrante do Rio, Maíse Braga, ela conta que o Dr. Bezerra de Menezes falou uma vez para eles lá na Casa Espírita, que muitos de nós pedimos, assinamos um contrato no mundo espiritual dizendo assim, não ajuda, não deixa que eu vá por aquele caminho. Porque se o caso dela é bem emblemático, porque é a questão dos olhos, né? Que ela chegou a fazer cirurgias e tudo e não conseguia corrigir. Mesmo a medicina, digamos, tendo preparo para uma correção, o caso dela não era corrigido. E aí explica, né, que ela realmente não queria. Espiritualmente queria que aquela questão fosse carregada ao longo daquela encarnação. Como a nossa fé, ela precisa ser olhada, trabalhada, como a doutrina espírita vai fortalecendo dia a dia. Voltando à questão do estudo, né? Não só na casa espírita, mas esse estudo diário, metódico, não é ler 10 livros ao mesmo tempo. Leia um livro ou leia por módulos, né? Ou essa semana foi fé, então eu e a Emília procuramos a fé nessa semana. Semana que vem acontece, e a gente vai, Leon Denis fala, criando uma coluna vertebral, uma linha de raciocínio dentro daquele assunto. Para que a gente seja robusta essa fé nesse sentido. Porque a gente acha, assim, que é espírita, porque acredita em Deus, não vai ter dificuldade. A Emília falou, cara, a gente vive num planeta de provas e expiações, onde a imperfeição prepondera. Então, a Joana fala, eu gosto dessa fala da Joana, que ela fala assim, todo mundo sofre incompreensão. Quando você passa por esse processo, você coma comigo. E isso vale para tudo. Todo mundo sofre, a Emília falou. Quando a gente sofre, coma comigo. Abre o olho, gente. Todo mundo sofre. Essa é a obra. Eu acho que a gente tem só que mudar o ponto de vista. É entender que o que a gente está passando, que a gente às vezes rotula como sofrimento, como deu errado, como né, se vitimiza. Essa é a obra, né? E não existe fé sem obra. Né? Emmanuel coloca para a gente lá no livro O Espírito de Verdade, lá no capítulo 29, ele diz assim, se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente qual sua oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Tirando da letra aqui, né? O que Emmanuel está nos dizendo é assim, ó, o que está te acontecendo, o que está me acontecendo, o que está acontecendo com a Fábio, o que nos acontece sempre é para o nosso bem. Deus sempre quer o bem. Então, como é que a gente olha para as situações e olha como é que, né? O que eu faço disso aqui, porque é para o bem. Então, o que eu produzo a partir disso, se é para o bem? Agora, a gente só tem que tomar um cuidado, que é a coisa do Deus quis, né? Deus quis assim, porque, calma lá, a gente tem a nossa parte, né? Então, tem a fé humana também. Então, precisa desse nosso esforço para produzir o bem mediante as situações que nos acontecem. Então, a gente não pode nos ausentar, né? Ah, não, Emília, aconteceu algo, Deus quis assim, eu me isento. Não é por aí também. Que arrogância nossa de supor que a gente sabe que Deus quis. Se a gente pudesse entender o que... Né? A gente pode ter certeza que é para o bem. Isso não é arrogância, isso é, né? Faz parte, né, da nossa consciência a respeito da natureza divina. Agora, achar que tudo que acontece porque Deus quis, não. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Tem uma obra, né? Isso é muito importante. Uma obra extraordinária
psicografia de Raul Teixeira, titulada Deus. Eu acho que é... Ai, esqueço o nome do espírito, não é Camilo, é Francisco Vitor. É só sobre Deus, o tema do livro. E tem uma que ele fala sobre isso, Deus que, sabe, esses nossos chavões Aham. populares, e ele vai descrever ali essas reflexões que você está fazendo. É muito legal esse livrinho, maneira de dizer, né? Porque ele quase não é conhecido, é fininho. Todo o assunto de Deus ele vai discorrendo, e essa página é uma das que eu mais gosto. E eu parei Ah, de que falar legal. algumas coisas. Deus quis, é assim. Parei Isso. Tem de... que ser assim. Opa, Não é peraí, não. né? Tem que tomar cuidado mesmo. A Roselaine está dizendo para a gente que a fé é um universo mágico que nos traz coragem para a vida. Obrigada, Roselaine. E não sei vocês, eu estou curiosa para saber o que a Fábio disse que ia contar para a gente a respeito da ação do magnetismo na nossa casa. O tema ele fica bem, né? Fala bastante do magnetismo, que assim, falando de uma forma muito simples, né? Porque o tempo já adianta. Magnetismo são as energias que nós temos que têm poder transformador nas energias que nós estamos cercados pela energia, né? O fluido cósmico universal. E a nossa vontade manipula isso e cria e cocria. Nós somos co-criadores de Deus, está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho. E ter fé de que nós somos capazes de fazer essas transformações. Nós vamos ficar no problema físico, né? Que é mais fácil, mais palpável para nós. Na nossa casa espírita, nós temos os trabalhos de irradiação, que é o passe à distância, né? Aí o que a gente pede para o pessoal? Ó, tal horário, se recolha, fique em oração para podermos as nossas energias se conectarem com a ação da espiritualidade amiga, mas também dos que estão lá na associação, grupo, irradiando, doando energias que a espiritualidade manipula e vai, junto com a nossa, nos auxiliar naquilo que nós necessitamos. E nós tivemos um caso, inclusive, que eu acho muito legal, que aconteceu durante a doutrinária. Porque a gente acha também que é só o médium, só um grupo seleto de pessoas da casa espírita que tem a capacidade de ajudar os espíritos a auxiliar as pessoas. E todos nós possuímos. Nós estávamos acompanhando uma senhora que fazia tratamento na nossa casa e também estava indo na reunião doutrinária. Ela tinha um caso muito sério nas pernas, né? Eu não lembro de detalhes, mas era de circulatório, os médicos não tinham diagnóstico, ela mal conseguia caminhar, né? A gente passou as orientações da espiritualidade, ela ia no tratamento na quarta e na reunião. Aconteceu a reunião doutrinária, ela tomou, ali teve a aplicação do passe, mas quando encerrou, uma outra senhora chegou até mim e falou assim: com licença, eu posso falar com você? Eu falei: sim. Sabe, eu sou lá do norte do país. Estou passeando aqui em Florianópolis e eu sempre visito a casa espírita. E eu vim na casa de vocês e eu sou médium. Sabe, eu precisava, se tu podia passar um recado para essa senhora. Foi feita uma cirurgia espiritual nela durante a reunião doutrinária. E não só eu, mas mais duas pessoas que estavam presentes na Assembleia doaram suas energias para que a espiritualidade pudesse fazer. E ela descreveu para mim o que ela viu na perna e que era a problemática dessa pessoa, né? Então, mesmo quando a gente nem está consciente, a gente já está doando energia. Por quê? Você vai na doutrinária, está prestando atenção, já movimento. Imagine quando você vai consciente na casa espírita, no templo religioso, no local consciente que na sua fé em você, que você pode auxiliar aquele ambiente, acalmar, pacificar, proteger, restaurar a saúde de uma pessoa. Podemos sim, a imposição de mãos, né? Eu gosto muito da passagem do Pedro, né? Que o cara, o mendigo pede para ele a moeda, né? Prata eu não dou, e olha para o mendigo e ele sente, né? Aquilo saindo. E nós temos essa capacidade do nosso olhar mesmo, porque são espelhos da alma, de olhar para o outro e transmitir paz, saúde física e espiritual. E isso a doutrina espírita nos dá muita informação e nós temos que construir. Ir consciente, por exemplo, a casa espírita, que nós podemos, junto com a espiritualidade amiga, trazer. E se tivesse tempo, gente, porque os trabalhos de a associação tem 3, 4 trabalhos de radiação, nesse meu decorrer, né, já
bastante tempo acompanhando os inúmeros casos de cura mesmo física, de reequilíbrio espiritual, né? O seu Nelson, último caso, eu prometo, de uma senhorinha do interior do Rio Grande do Sul, católica, que a filha pediu, mas ela era católica, mas tinha fé. Ela, assim, mandaram ela ficar deitadinha, ela ficou. Ela estava num processo de uma infecção urinária e pessoas sem condições físicas, financeiras, né? Dependendo de SUS, de médico. Muito grave a infecção urinária, ela estava sem urinar, parece 2, 3 dias, as pernas inchadas, e pediram. E foi feito. A senhorinha conta que ela dormiu e viu um senhor de barba branca chegando, botando a mão sobre ela, e tinha um aparelho que tinha umas luzes que colocou sobre a barriga dela. Ela dormiu. Algumas horas depois ela acordou e ela foi ao banheiro e urinou, e urinou, e urinou. E no outro dia ela falou que não tinha mais nada. Claro que nem sempre é assim, mas são casos, né? Desse magnetismo, dessa fé nossa, humana, a serviço da espiritualidade amiga que trabalha a serviço do grande médico das almas, que é Jesus. Ai, que delícia te ouvir, Fábio. Acho que a gente poderia ficar aqui um tempão, né, pessoal? O Timolau está comentando que, além dessa colocação da Fábio, que Deus nos protege, evitando, né, nos deixar seguir caminhos não seguros, temos também, com a insistência em objetivos que não se consolidam, provas de erros anteriores. A fé aqui se mostra através da certeza que isso é o melhor a ser feito. Essa certeza, né, de que tudo que provém de Deus é para o nosso bem. A Fê está dizendo aqui que não perde uma live do Evangelho. Obrigada, viu? A Preta também, querida, sempre com a gente. Muito bom estar com vocês todos esses domingos à noite. Estamos aqui, né, com todos esses exemplos de fé, de magnetismo que a Fábio nos trouxe. Vamos ter mais consciência. A gente com certeza está ajudando aqui muita gente, viu? Nessa nossa reunião aqui. Então, sigamos juntos, sigamos com fé ao longo dessa semana. Vamos juntos, então, fazer a nossa prece final, pode ser? Convido a todos os amigos, a gente se colocar numa posição confortável e reunir em nossos corações a nossa fé, a certeza que nós temos da bondade divina que age em nossas vidas nos mínimos detalhes, que o que nos ocorre sempre é para o nosso bem, que depende da gente, da nossa fé em nós mesmos, transformar as nossas vidas, agir em nome de Deus, em nome de Jesus, para fazer o bem também, para nós mesmos, para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos em Deus, para que a gente possa estar disponível para a obra de Jesus. E é através do trabalho que a gente vai burilando a nossa fé. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, encarnados e desencarnados, na certeza de que estaremos juntos novamente na semana que vem para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Tchau, Emília. Obrigada, Tchau, pessoal. querida. Obrigada. Muito bom, viu? Boa noite e até semana que vem.